Anos atrás, tendo apenas as opções dos canais de TV aberta, As Paquitas! Programas não precisavam fazer muito esforço, competindo apenas entre si. Shows de fim de semana contavam com um auditório e não se importavam de estar copiando ideias. Bastava segurar a audiência, então não importava o que era apresentado. Eu errei. Talvez devesse ter visto a matéria, mas seria impossível ver a matéria. Depois de anos chefiado pelo dono do canal, Qual é a razão? o domingo do SBT seria mudado para introduzir um programa com um apresentador que começara a fazer sucesso sábado à noite. E assim nasceu o Domingo Legal. E dentro de suas muitas horas, o quadro Lendas Urbanas. Depois de uma vinheta bem anos 90, da época que ninguém sabia que o SBT copiava a vinheta da NBC e da CBS, o vídeo começa com opiniões de pessoas na rua, provavelmente para aumentar a credibilidade do troço que chamam de lenda urbana. Muito horrível, eu tenho muito medo, mas eu acredito sim. Não é tão ruim quanto a noite de crime de Durma Bem, eu suponho. O narrador diz que após tragédias, espíritos ficam às vezes presos em tais locais. Neste caso, por ter parte de si presos. Vemos crianças que precisam plantar uma árvore e acompanhar seu crescimento para a escola. Elas descobrem uma caixa ao cavar o buraco no jardim, então... plantar árvore... reggae? Bom, a planta quer água, né? Naquela noite, o garoto brincava com a caixa que encontrara, indo então dormir. À noite, ele acorda e decide esconder a caixa em um armário. O espírito então surge, entrando na casa, gritando que eles devem ir embora de lá. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Enquanto a caixa emana uma luz intensa. A mãe do menino o acude de toalha, dizendo que tudo foi um pesadelo. Horas depois, a caixa se abre, caindo dela um pergaminho. Estamos há 30 anos presos aqui. Sei que você vai dar um jeito. A caixa nos ajude. No dia seguinte, os colegas vão à casa dele e ele conta o que ocorrera. Eles decidem então ir pesquisar na internet, surpreendentemente boa para os anos 90, e a menina fala sobre o nome antigo do lugar, então sentindo que não estavam sozinhos. As crianças concluem que a caixa é a mesma em que um homem colocara os ossos do filho que roubara do cemitério. Ao se perguntarem o que deviam fazer, o menino surge no computador para dizer-lhes o que fazer. O espírito que gritara então surgindo em seu lugar. Antes que saíssem, o espírito surge para impedi-los, mas é atrapalhado pelo garoto fantasma, que segura sua manga. Eles pegam a caixa e correm, encontrando a mãe do garoto e dizendo que querem ir para qualquer lugar bem longe de lá. O espírito os segue. As crianças explicam para a mãe que dirige a noite toda até um lugar abandonado e bastante distante. O narrador diz que o garoto iria jogar a caixa no abismo para destruí-la, mas o fantasma surge. Deu certo. A alma aprisionada do menino finalmente se libertou da caixa onde estavam os seus ossos. Não, piora. E o espírito do homem-fantasma? Calma, garota. O narrador vai responder. A alma do homem-fantasma teve um destino bem menos feliz que a do seu filho.
Mas sim, o narrador responde à garota, porque não podemos deixar de explicar. Aliás, não podemos nem dizer que ele foi pro inferno, ou mudar o efeito no fantasma mau. E o narrador ainda fala que ele fugiu com os ossos do menino porque ele o mantinha prisioneiro desde antes de morrer. Ele já mantinha o menino como prisioneiro, muito antes de ele morrer. Tá, Gugu, vamos fingir que isso não seja uma implicação enorme de maus tratos. Não que eu acho que devessem mostrá-los, mas ou isso era pra ser uma forma de obsessão que eles não mostram, ele só é visto um pouco sendo violento e bastante sendo mal educado. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Mas isso é um programa de família. Ou era pra toda a violência ser mais implícita, só que eles falam claramente que ele retirou os ossos dele do cemitério. Então, se fosse isso, ninguém teria percebido os maus tratos, já que ele era só ossos, ou um corpo bastante desfeito. Para ver sinais de violência, precisamos de um corpo. E se ele já estava enterrado, ninguém percebeu. Então, se não era obsessão e não era violência, acabamos com a imbecilidade de o erro mesmo dele foi não seguir tradições cristãs. Eu não devo ser o único que vê o paralelo entre ossos antigos em uma caixa e restos cremados de algumas tradições, né? O maior problema pra mim é a tentativa de legitimidade. Eu não tenho problema em ver essas histórias como parte da cultura, ou ter uma visão do sobrenatural para se divertir, mas isto era visto em um programa de auditório, depois de passar a ideia de que pode ser real. Fala, Gugu, e que traz uma curiosidade da maior importância para o seu programa. Hoje o nosso programa estourou no tempo, mas eu acho importantíssima a opinião dos três senhores. Se o problema não está claro, basta ver Diogo Paródias reagindo a um documentário que dizia que surfistas de trem estavam fazendo aquilo só para se divertir e atrasavam os outros. Quando o surfista morreu no ramal de Japeri em cima de um trem, o ramal todo parou na hora de grande movimento. Tivemos 10 trens depedrados, 2 dos quais incendiados, várias estações depedradas. Por causa de o quê? De um bonitinho que foi morrer em cima do trem. É fácil se deixar levar por informações selecionadas? E na porta ferrou na porta porque muita gente... Se um trem cabe 30 pessoas dentro acomodadas e tem 40, você quer se socar ali dentro pra caber e você cai do trem? A culpa é do trem? Mas se você usou aquele terrível sistema de trens que nem deveria existir mais, você sabe que nada é bem mantido, trens sempre atrasam e nunca foram suficientes e nunca tiveram nem perto da segurança necessária. Aí quer dizer que você vai pegar aquele ônibus e aí 3 ônibus seguidos tá cheio. Você vai fazer o quê? Vai ficar esperando? Ou, para um exemplo do mesmo programa, eles mostraram alguém com identidade protegida que teria encontrado um chupa-cabra, para na semana seguinte admitir que o que eles tinham era um crânio de arraia. Eu errei. Mas é legal, porque pode ser um mistério. Não, essa parte foi desmentida assim que alguém viu o que era na TV. Ou seja, o programa não fez sua jurisprudência. Mesmo se você tiver em mente que tudo isso é só uma história, ainda bem mal feita. A atuação das crianças ainda poderia ser perdoada, já que foi feito há tanto tempo, mas só o fantasma é passável. Sei que você vai dar um jeito. A caixa nos ajude. Caixa? Será a caixa que eu achei no jardim? Você ficou impressionada com a história. Vê se tem mais notícias aí, Lucas. A produção em si não é nada bem feita. É tudo tão básico. E essa era uma diferença comum entre produções globais e outras na época. Tudo parece escuro demais, mal iluminado. Fora o corredor, porque tem mulher seca de toalha. Não é só que os efeitos são pouco elaborados para hoje em dia. Nada impede que esse efeito seja menos intenso, ou que a caixa tenha um efeito semelhante, em vez de parecer ser um dragão por algum motivo. Aliás, quando o fantasma do garoto aparece, ele parece mais escuro, enquanto o antagonista está radiante. Quase sempre seria o inverso, já que a criança é a boa. Eu até poderia chutar um motivo, como ele estar dentro da caixa ou enfraquecido, mas não há sequer menção disso. Então eu não tenho como achar que é um motivo pensado. Minha família dele é desse lugar.
o da caixa, mas eu não entendi. E se a gente pesquisasse na internet pra ver se a gente acha alguma coisa? Pois é, Construindo um Sonho, a versão do Domingo Legal de um quadro que se repetia em mais de um canal, é mais importante que a atmosfera se manter boa. Tudo isso sem contar o roteiro terrível. O narrador fala sobre espíritos estarem presos na caixa, mas só vemos esses dois. É uma filial dos 13 Fantasmas? Um deles é o garoto que precisava que quebrem a caixa. Mas se ela só abrir diferente, tá bom. Inclusive, falam sobre o abismo, o que me leva a pensar ser por isso que eles iam jogar a caixa de um lugar alto, mas aí dizem que só dirigiram sem rumo. Eles poderiam estar na mesma cidade e ser só um terreno baldio. E o cara não parece preso a ela, mas talvez estivesse procurando por ela e a sentiu quando foi desenterrada. Mas aí ele não pega a caixa e vai embora, ele grita que eles não deveriam estar ali por ter sido a casa dele quando era vivo. Então como ele não saberia onde estava a caixa? E se sabia, por que não atacaria assim que acharam? Talvez o garoto não pudesse falar por estar de alguma forma preso à caixa, mas aí acham um pergaminho que talvez tenha saído da caixa, mas só mais como se entrasse quebrando a janela. É mágica, não tem o que explicar. E aí ele só aparece e fala de qualquer jeito. E vai parar o outro fantasma. A internet surpreendentemente boa da TV mal escrita é talvez o pior dos tropos. Sabe, aquela internet que era basicamente um sistema de buscas de biblioteca, mas ao mesmo tempo todo mundo consegue usar perfeitamente, além deles também terem a ajuda de um comentário particularmente bom do pai da garota, que sabia o nome do lugar antes de ser um condomínio. Aí o menino fantasma fala o que eles têm que fazer, porque escrever é difícil? Ele seria uma daquelas pessoas que gravam áudio pra tudo em vez de escrever. E logo depois o pai dele aparece para confirmar que ele não quer que tirem a caixa de lá, ameaçando eles. Então, se você precisa fugir de um fantasma, é só alguém pegar na manga dele calmamente e dar fade out. Mas não fuja pra dentro da casa. Nem todo fantasma é besta de ignorar o que disse que queria. A mãe, surpreendentemente ausente, decide dirigir com eles enquanto eles mostram que não sabem falar melhor que o pergaminho. De brincadeirinha. Não, é verdade. É verdade. Monstro. Mas ele chega no abismo, que parece ter uns 3 metros de altura. É só terrivelmente mal feito. E se valendo de pessoas terem medo para que seja considerado algo bom, então eu nem consegui levar a sério a maior parte disso. A parte mais assustadora, a meu ver, é rever quão enganoso isso tudo foi. Todos nós podemos criar histórias de horror, e explorar as partes assustadoras da experiência humana pode ser muito interessante. Mas existe uma diferença entre se divertir com ideias fantasiosas e tentar fingir que elas seriam reais para lucrar com isso. E assim termina o primeiro Outurvo, 1 ano depois. Se você sobreviveu, aproveite esse fim de ano. Há mais lá fora para ser encontrado, e outros Outurvos virão. Obrigado por assistir. Assine o canal e toque no sininho para receber mais notificações e considere se tornar membro para ajudar a produção dos próximos vídeos.